Caros amigos, senhores advogados, eu quero cumprimentar a todos. Estamos participando do Convertra, esse congresso voltado aos candidatos a vereadores, os vereadores transformadores. Meu nome é Wesley Machado, sou professor de Direito Eleitoral, professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Brasília, sou analista judiciário, área judiciária do TSE, e nesta data eu separei para conversar com vocês sobre uma das fases iniciais do processo eleitoral, uma das fases, um dos momentos que vão inaugurar as nossas campanhas eleitorais, o processo de realização das eleições. Falarei com vocês primeiro sobre a escolha em convenção partidária e um pouco do registro de candidatura, momentos que impactam muito diretamente na realização das eleições e impactam no direito do candidato de participar das eleições e concorrer a cargos públicos eletivos. A escolha em convenção partidária é tratada no artigo 7º e artigo 8º da Lei 9.504, decorre de uma previsão constitucional chamada condição de elegibilidade. Qualquer candidato que quiser concorrer a cargo eletivo precisa ser escolhido pelo seu partido político como candidato, embora a nossa Constituição Federal, no seu artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, diga que são condições de elegibilidade a filiação partidária. E veja, a Constituição Federal só exige a filiação partidária, mas o artigo 14, parágrafo 3º, quando vai enumerar as condições de elegibilidade, traz a seguinte previsão: são condições de elegibilidade na forma da lei. Isso quer dizer que o legislador ordinário tem o poder para criar novas condições, novos requisitos para que o candidato participe das eleições. E um outro requisito instituído pela legislação, está lá no artigo 7º e no artigo 8º da Lei das Eleições, é a escolha em convenção partidária. Não basta ser filiado a um partido político. Além de ser filiado, exige-se ainda um plus, exige-se a mais. O candidato, além de ser filiado, deve ser escolhido pelo seu partido político como candidato em uma determinada circunscrição. Por que razão? Qual é o motivo que levou o legislador a exigir a prévia escolha na convenção partidária para que alguém participe das eleições? Tem um motivo básico: o partido político tem muitos filiados. Qual ou quais desses filiados têm o direito de participar das eleições? Qual é a forma que nós vamos definir quais os filiados de um partido político participarão do pleito? O mecanismo utilizado é ser escolhido em convenção partidária. O que é a convenção? Alguns estatutos de partido político designam a convenção como sendo um órgão do partido, chamado de órgão deliberativo do partido político. Outros deliberam ou denominam a convenção partidária como sendo uma reunião do partido político. Os partidos políticos têm o direito de fazer convenção para tratar de diversos temas, mas a lei vai exigir a realização de uma convenção com finalidade específica, finalidade de escolher os candidatos a cargos públicos eletivos, aqueles que exercerão o direito de participar das eleições. Esta convenção, esta reunião partidária com finalidade eleitoral, segundo o artigo 8º, caput da Lei 9.504, com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015, isso é uma novidade, estabeleceu um prazo, uma data limite ou um período entre o qual o partido político poderá ou deverá realizar as suas convenções. Que período é esse? Diz o artigo 8º que as convenções partidárias devem ser feitas entre o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então, lá no município, a convenção municipal deve se reunir entre o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto para escolher os candidatos aos cargos de prefeito e de vereador. Todo candidato para participar das eleições deve ser previamente escolhido na reunião nesta data. Aí você pode me perguntar, existe uma outra data ou este é o único momento em que se escolhe candidatos?
Nós temos outros momentos. Admite-se a escolha de candidatos fora desse período dentro de algumas exceções da Lei 9.504. Quais são essas outras datas? E como que isso acontece? Nós temos a possibilidade de escolher candidatos fora desse período legal na primeira situação, que é para a indicação das vagas ou dos candidatos às vagas remanescentes. O partido político tem um determinado número máximo de candidatos que pode apresentar. Se ele não apresentar esse número máximo, em um período posterior, ele poderá apresentar candidaturas para preencher este número máximo que ele poderia ter utilizado. Então vamos imaginar que o seu partido político poderia ter apresentado até 30 candidatos a cargos eletivos na circunscrição, no seu município, mas ele não apresentou, não utilizou o seu direito máximo de apresentar candidatos. Neste caso, lá até o dia 15 de agosto do ano da eleição, do ano de 2016, ele vai fazer o pedido de registro de candidatura dos candidatos que ele já escolheu. Mas e essas vagas que sobraram? Ele vai poder preenchê-las posteriormente? Será que o partido pode apresentar candidatos além desse período? Sim, trata-se da escolha em convenção partidária para a designação dos candidatos às vagas remanescentes. E até quando isso pode acontecer? Pode acontecer até 30 dias antes da data das eleições. Então, o único período de escolher candidatos não é só entre os dias 20 de julho até o dia 5 de agosto. Até 30 dias antes da data das eleições, o partido político poderá escolher candidatos para as vagas remanescentes. Mas cuidado, só existe vaga remanescente nos cargos proporcionais. Como eu e os senhores estamos conversando sobre as eleições municipais de 2016, o direito às vagas remanescentes refere-se unicamente aos cargos de vereador. Quando a gente tratar de prefeito, não existe vaga remanescente de prefeito. Isso porque cada partido, cada coligação só pode apresentar um único candidato. O número máximo de candidatos para os cargos majoritários é um candidato por partido político ou por coligação. Já para os cargos proporcionais, existe esse direito de vagas remanescentes, caso o partido político não tenha apresentado o número máximo de candidatos que poderia ter sido apresentado. Além disso, há um outro momento, há um outro prazo que o partido político pode utilizar para escolher candidatos. Que outro prazo é esse? Em que situações isso acontece? O artigo 13 da Lei 9.504, da Lei das Eleições, trata da substituição de candidatos. E o que é essa substituição? É o direito do partido político substituir um candidato que tenha o seu registro de candidatura indeferido, candidato que tenha sido cassado pela prática de ilícitos eleitorais, o candidato que tenha renunciado ou o candidato que faleceu. Mas até quando o partido, então, pode substituir candidaturas? A substituição de candidaturas pode acontecer até 20 dias antes da data das eleições. Então, o partido pode escolher candidatos para substituir os candidatos que tenham renunciado, que tenham seu registro de candidatura indeferido, que tenham morrido ou que tenham sido cassados. Esse direito pode ser exercido até 20 dias antes da data das eleições, desde que dentro de um prazo de até 10 dias a contar da data do fato. Então, da data do motivo que vai levar à substituição de candidatos, o partido político tem 10 dias para escolher o substituto, desde que nós não estejamos nos 20 dias antes da data das eleições, salvo em caso de falecimento. A substituição de candidaturas em caso de falecimento, segundo a Lei 9.504, com a redação dada pela Lei 12.891 de 2013, pode acontecer até a data da eleição. Nos outros casos que eu falei para vocês, morte, renúncia, cassação, indeferimento do registro de candidatura, o limite máximo para que o partido político substitua os candidatos é até 20 dias antes da data das eleições.
Por outro lado, se estivermos tratando de falecimento, o partido político pode substituir este candidato falecido até o dia da eleição. Mas, cuidado, o direito à substituição em caso de falecimento deve ser exercido no prazo de até 10 dias a contar do falecimento. Morreu, o partido político tem 10 dias para indicar o substituto, e esses 10 dias pode acontecer até o dia da eleição. Pois bem, mas quais são as regras que são aplicáveis à realização da convenção partidária? Será que a lei trouxe o procedimento a ser observado pelo partido político para indicar os seus candidatos? Será que nós temos uma previsão legal quanto aos requisitos, quanto à forma de convocação da convenção partidária, quem vota, quem não vota, quórum de deliberação? A lei pode tratar disso? Pessoal, não pode. O artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, tem a seguinte redação. Diz a Constituição: o partido político tem autonomia para definir a sua estrutura interna, as suas regras de funcionamento e a sua organização. Quem define o procedimento para fazer convenção, quem define a forma de funcionamento, quórum de deliberação, quem participa, quem não participa, é o partido político, pois possui autonomia. E o que quer dizer autonomia? Auto quer dizer própria, nomia, regra. O partido tem o poder para definir as suas próprias regras. E diz o artigo 7º da Lei 9.504 que a realização da convenção partidária deve seguir os atos procedimentais estabelecidos no Estatuto. Então, como é que você vai participar da convenção no seu município? Qual é a forma que o partido vai fazer? Como é que convoca? Se não convoca, quem participa? Problema do partido. Consulte o Estatuto do seu partido político, do partido político ao qual você é filiado. Lá haverá, ou lá conterá, as normas de realização das convenções partidárias. Mas, se o Estatuto for omisso, e se não houver no Estatuto do seu partido as regras de realização da convenção partidária, para resolver esta omissão estatutária, o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 9.504 traz a seguinte previsão: o partido político que não contiver no seu estatuto as regras de realização das convenções partidárias, então, caso haja uma omissão estatutária, deve o partido político estabelecer as regras ad hoc. Vai vir um documento, uma resolução, uma portaria do seu partido político, e essa portaria vai ser específica para realização das convenções partidárias das eleições municipais de 2016. Qual é a regra? A regra é o partido político já ter uma norma geral para todas as convenções partidárias. Em caso de omissão, a lei diz: o partido vai criar as regras específicas e publicá-las no prazo de até 180 dias antes da data das eleições. Ou seja, se no estatuto do seu partido não tem as regras, elas já foram publicadas agora no mês de abril do ano de 2016. Se não tem no estatuto, você vai aplicar essas regras publicadas ad hoc, normalmente em um instrumento do partido chamado resolução. Resolução número tal, do dia tal, do partido político. Aí na ementa dessa resolução vai ter a seguinte previsão: resolução que estabelece as regras de realização das convenções partidárias para as eleições de 2016. A observância das regras para a realização da convenção partidária é imprescindível, é indispensável para que nós tenhamos a validade da convenção partidária. Então, a validade da convenção depende da obediência a estas disposições estabelecidas no Estatuto do Partido ou estabelecidas nessa resolução ad hoc. Se houver inobservância da forma prevista no Estatuto, se houver descumprimento das regras para a escolha dos candidatos em convenção partidária, a escolha será inválida. A escolha poderá não produzir os efeitos. Mas espera aí. Não quer dizer que a gente vai ter um estatuto, o estatuto tem as regras. Se não tiver, a gente vai ter uma resolução tratando especificamente sobre essa matéria, a qual já foi publicada no prazo de até 180 dias antes da data das eleições. Mas o parágrafo 2º
do artigo 7º da Lei 9.504, traz uma outra previsão, chamada de estabelecimento de diretrizes pelo órgão de direção nacional do partido. Pessoal, o artigo 7º prevê que o partido político pode dispor algumas diretrizes sobre a formação de coligações. Todas as vezes que eu e você ouvirmos falar em realização de convenção partidária com finalidade eleitoral, estas convenções serão realizadas com pelo menos 3 finalidades. Quais são essas finalidades? Quais são os motivos geradores da realização das convenções partidárias perto do pleito, perto do período eleitoral? A primeira, a gente já está vendo, escolha de candidatos. Além disso, o partido político vai deliberar sobre a atribuição dos números aos candidatos. Cada candidato vai concorrer com um número. Qual é o seu número? Com que número você vai concorrer? Isso vai ser definido na convenção partidária. E mais, o partido político vai deliberar se vai participar das eleições de forma isolada ou se vai fazer coligações. Mas, para que o partido político faça coligações, que é uma união de partidos políticos para participar do pleito, é possível que o órgão de direção nacional, então todas as vezes que a gente entender ou tentar entender a estrutura partidária, nós temos o órgão de direção nacional, órgão de direção estadual e o órgão de direção municipal. O órgão de direção nacional, segundo o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9.504, pode estabelecer diretrizes para a formação das coligações nos municípios. Cuidado, uma coisa é o procedimento, outra coisa são as diretrizes. Procedimento é como que se faz a convenção, quais são os atos, como é que convoca a convenção, como é que é o dia da convenção, como é que é o quórum, qual é o quórum de deliberação para ser aprovado uma chapa ou outra chapa. Procedimento é a forma, o que a gente vai fazer para realizar uma convenção. Diretriz são algumas disposições do partido político para definir como ele vai coligar. Com quem que o partido político pode coligar? Ele pode coligar com o partido A, com o partido B? Não pode? O que ele tem que observar para coligar? Então, são previsões do partido político estabelecidas com base na oportunidade, na conveniência, são estratégias político-partidárias que o partido político, por meio de seu órgão de direção nacional, cria para que não haja incompatibilidades em âmbito nacional, para evitar que partidos políticos que tenham ideologias diversas, projetos políticos diversos, possam se coligar em âmbito nacional, causando um certo constrangimento ao próprio partido político. Se não houver uma diretriz, se o órgão de direção nacional não estabelecer esses objetivos partidários, essa estratégia político-partidária para a formação de coligação, o órgão de direção municipal tem liberdade para formar coligação com quem quiser. Se não houver essa regra nacional, não existe restrição para o direito de união partidária, para a união dos partidos políticos para lançar candidaturas. Entretanto, se o órgão de direção nacional estabelecer diretrizes, trouxer essa estratégia político-partidária, o órgão de direção municipal é obrigado a seguir a diretriz estabelecida pelo órgão de direção nacional. E caso haja inobservância e o descumprimento dessas regras, é possível que o órgão de direção nacional intervenha no órgão de direção municipal, anule a deliberação que foi tomada em descumprimento, em inobservância da diretriz nacional e determine que haja uma nova deliberação. Cuidado, o órgão de direção estadual não tem direito de fazer intervenção no órgão de direção municipal. Então, o órgão estadual do partido não pode anular a convenção municipal, ainda que haja o descumprimento da diretriz. Mesmo que a diretriz seja descumprida, o órgão de direção estadual não tem o direito de descumprir ou de anular a deliberação tomada pelo órgão municipal, segundo o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral.
Só quem pode anular a deliberação, a convenção municipal, é o órgão de direção nacional. Por quê, gente? Para responder esta pergunta, basta que eu e você façamos uma rápida leitura do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9.504, que tem a seguinte prescrição: o órgão de direção nacional pode legitimamente estabelecer diretrizes para a formação das coligações, sendo que, neste caso, se houver descumprimento das diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, esse órgão... Que órgão, gente? Quando a lei fala esse órgão é o órgão de direção nacional que foi falado no início do parágrafo 2º. Nós não podemos admitir que outro órgão, o estadual, intervenha no municipal, porque a lei disse esse órgão, ou seja, o órgão de direção nacional, pode anular a deliberação, devendo comunicar a sua decisão à Justiça Eleitoral no prazo de até 30 dias. Cuidado, não é a Justiça Eleitoral que anula. Não cabe à Justiça Comum Estadual anular. Quem anula é o órgão de direção nacional. Uma vez anulado, independentemente da concordância da Justiça Eleitoral, independentemente de qualquer ação judicial, anulou, o órgão de direção nacional somente comunica à Justiça Eleitoral no prazo de até 30 dias antes da data das eleições, essa anulação. E assim, o partido vai ter que fazer uma nova convenção e escolher de novo, deliberar sobre a formação da coligação e escolher de novo os seus candidatos. Uma vez terminado esse procedimento de realização da convenção, você pode me perguntar, mas professor, e se nós tivermos um descumprimento da diretriz ou a inobservância das regras sobre procedimento? E se a convenção for viciada, o que nós podemos fazer? Pessoal, você, quem é de um partido político, não tem direito de questionar a validade da convenção alheia. Caso você seja filiado ao partido A ou o seu partido político, não pode questionar a validade ou a escolha dos candidatos do partido B, porque a escolha em convenção, a obediência às regras estatutárias, segundo jurisprudência também consolidada do TSE, é matéria interna corporis, é matéria que interessa só ao partido político. E só o próprio partido ou seus próprios filiados poderão apontar o vício da convenção partidária. Então você não pode, ao longo do processo eleitoral, acompanhar os vícios, as inobservâncias às regras dos partidos alheios e querer questionar a validade da convenção do partido alheio. Só os filiados do próprio partido poderão questionar a formação da coligação e também a escolha das candidaturas. Qual é o procedimento? Qual é o instrumento que você tem para questionar o vício da convenção do seu partido político? Se você acha que há um vício na escolha em convenção partidária, se houve um vício na realização da coligação, na formação da coligação, qual é o instrumento que o legislador colocou à sua disposição para arguir esse vício perante o Poder Judiciário? Nós temos um instrumento inscrito no artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90, chamado de impugnação a candidaturas, ou, tecnicamente falando, ação de impugnação ao registro de candidatura, mais conhecida no âmbito da Justiça Eleitoral como AIRC. Esta ação, esta impugnação a candidaturas, vai ser um instrumento judicial que foi colocado à sua disposição para levantar o vício da escolha em convenção partidária, para arguir o vício da formação da coligação. Assim, quando a coligação apresentar o seu demonstrativo, aí você sabe que até o dia 15 de agosto do ano das eleições, até às 19 horas, quando um partido ou uma coligação vai fazer o pedido de registro de candidatura dos seus candidatos, são apresentados dois documentos distintos, um chamado de DRAP, outro de pedido de registro de candidatura coletivo. O DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, refere-se ao registro do próprio partido ou da própria coligação. Para os candidatos do partido político participarem da eleição, é exigível o registro
da coligação na Justiça Eleitoral, o registro do DRAP do partido político na Justiça Eleitoral. Tem também o registro individual dos candidatos. A Justiça Eleitoral analisa o registro de cada candidato para ver se ele preenche as condições de elegibilidade e se ele não incide em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade. E, além disso, também é avaliado o registro do partido político, se ele tem os atos e os requisitos necessários para lançar candidatos. Pois bem, quando é apresentado esse DRAP da coligação, o DRAP do partido político, caso haja vício na convenção, deve ser apresentada uma impugnação a este DRAP, pedindo que a Justiça Eleitoral declare a nulidade da convenção partidária. Não se argue, não se alega a ilegitimidade, a ilegalidade nos pedidos de registro de candidatura individual de cada candidato. O vício da convenção deve ser levantado no registro do partido político, no registro da coligação, lá no DRAP, demonstrativo de regularidade dos atos partidários. Se ficar demonstrado este vício, a Justiça Eleitoral indefere o registro do DRAP, cai o partido político, cai também todos os seus candidatos, e esse partido político poderá ficar fora das eleições se nós não estivermos no prazo de até 30 dias antes da data das eleições. O partido está fora das eleições. Terminando o tema escolha em convenção partidária, o artigo 8º, no caput, com a finalidade de encurtar o período eleitoral, de diminuir a dependência das campanhas eleitorais do poder financeiro. Isso porque a Lei 13.165, em razão de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4651, que diz que é incompatível com o regime democrático brasileiro o financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas, estão fazendo essa adaptação. A lei diminuiu, a Lei 13.165, diminuiu o tamanho do período eleitoral. Antes, o período eleitoral era de perto de 90 dias. Agora, o período eleitoral é de 45 dias. Adaptando esse encurtamento do período eleitoral, veio o artigo 8º, caput, com a redação dada pela Lei 13.165 e trouxe o prazo da convenção partidária, da escolha de candidatos em convenção partidária, como eu adiantei para vocês, para julho. Antes dessa reforma eleitoral de 2015, a escolha em convenção partidária era entre os dias 12 a 30 de junho do ano das eleições. A partir da Lei 13.165, transferiu-se a escolha em convenção partidária para os dias 20 de julho até o dia 5 de agosto do ano das eleições. Então, diminuiu o período eleitoral, também levou para frente a escolha em convenção partidária. Veio o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Eleições e tratou de um instituto chamado de candidatura nata. O que é a candidatura nata? É o direito daqueles que já são ocupantes de cargos proporcionais, então os vereadores, que são vereadores na atual legislatura, que começou lá em 2013 até 2016, já teriam direito de agora, na eleição de 2016, serem candidatos pelo seu partido político, ainda que não tivessem sido escolhidos em convenção partidária. Veja, o parágrafo 1º dispensa a escolha em convenção partidária para quem já tem cargo legislativo. Ah, você já tem um cargo proporcional, já é vereador? Não precisa ser escolhido. Você automaticamente vai ser candidato pelo seu partido político nas próximas eleições. Mas espera aí, gente. Quem escolhe candidato no Brasil? Quem é que tem direito de definir candidaturas? O partido. A Constituição Federal conferiu aos partidos políticos autonomia, poder de definir as suas próprias escolhas. Não cabe ao Estado, não cabe ao poder público substituir-se ao partido político e escolher candidatos no seu lugar, porque no artigo 8º, parágrafo 1º, o Congresso Nacional substituiu a vontade do partido e ele, Congresso, escolheu os candidatos em nome do partido. Isso afronta a autonomia partidária. É a lei interferindo no funcionamento, na organização do partido político, motivo pelo qual
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2530, suspendeu os efeitos do artigo 8º, parágrafo 1º, até o julgamento do mérito dessa ADI. Ainda não foi julgada, mas de qualquer forma, por causa dessa decisão liminar do Supremo, não se aplica candidatura nata no Brasil. Isso quer dizer que todo e qualquer candidato que quiser participar das eleições precisa previamente ser escolhido em convenção partidária por sua agremiação partidária. Se não for escolhido, está fora das eleições. Não existe candidatura nata no Brasil. Vamos ao registro de candidatura, que é um procedimento desenvolvido perante a Justiça Eleitoral com a finalidade de aferir se o candidato preenche todas as condições para participar das eleições. Só pode participar das eleições o candidato que preencher todas as condições de elegibilidade e não incidir em nenhuma das situações de inelegibilidade. E como que a gente vai aferir isso? Como é que eu vou saber se o candidato é elegível e não é inelegível? A partir do processo de registro de candidatura. Este processo é um processo administrativo desenvolvido nas eleições municipais perante o juiz eleitoral, é lá na zona eleitoral, perante o juiz eleitoral que se desenvolve esse processo. E quando o juiz está avaliando a situação jurídica e fática do candidato, o juiz não está exercendo a sua função jurisdicional, mas, ao contrário, está atuando como administrador do processo eleitoral, exercendo sua função administrativo-eleitoral, uma das atribuições da Justiça Eleitoral, cuidar das eleições, cuidar dos eleitores. Neste processo, a Justiça Eleitoral vai avaliar, por exemplo, se o candidato atende todas as condições de elegibilidade previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Para que você tenha o direito de participar das eleições, para que os candidatos possam participar das eleições de 2016, é exigível o preenchimento de 6 condições de elegibilidade constitucionais. Elas estão enumeradas exemplificativamente no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, e é possível que a lei infraconstitucional crie novas condições de elegibilidade. Assim, para você participar das eleições, para que o seu registro de candidatura seja deferido, é preciso preenchimento de alguns requisitos previstos na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 3º. Fazer uma rápida leitura do artigo 14, parágrafo 3º e listar esses requisitos exemplificativos. É possível que a lei infraconstitucional crie novos critérios, novos requisitos para que alguém participe das eleições. Diz o artigo 14, parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 1º, nacionalidade brasileira, e é irrelevante se você é brasileiro nato ou naturalizado. Qualquer brasileiro tem o direito de participar das eleições. E há uma única exceção constitucional à nacionalidade brasileira. O artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, em razão dos vínculos históricos que nós temos com Portugal, trouxe a seguinte previsão: aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade, serão conferidos os mesmos direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Então, pois bem, tudo que o brasileiro naturalizado pode no Brasil, português pode, se preencher 2 requisitos: residência permanente no Brasil, reciprocidade. Eu adianto que já existe a reciprocidade regulada no Tratado da Amizade firmado entre Brasil e Portugal. Então, português é o único estrangeiro que, enquanto estrangeiro, pode participar das eleições no Brasil e concorrer a cargos públicos eletivos. Nenhum outro estrangeiro, seja oriundo de país de língua portuguesa ou independente, nenhum outro estrangeiro pode participar das eleições e concorrer a cargos públicos eletivos. Então, primeiro requisito, nacionalidade brasileira. Segundo requisito,
pleno gozo do exercício dos direitos políticos, ou seja, não incidir em nenhuma das hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos políticos que estão lá no artigo 15 da Constituição Federal. Terceiro requisito, alistamento eleitoral. Só o cidadão que já estiver previamente alistado, que já for cidadão, pode participar das eleições. Quarto requisito, domicílio eleitoral na circunscrição do cargo. Veio a Lei 9.504 no artigo 9º e complementou este requisito ou recrudesceu ainda mais o preenchimento desse requisito, porque a Constituição diz assim, domicílio eleitoral na circunscrição do cargo, ponto e vírgula, não tem mais nada aí. Veio a Lei 9.504, lá no seu artigo 9º, e disse assim, o candidato para participar das eleições deve ter domicílio eleitoral na circunscrição do pleito pelo período mínimo de 1 ano antes da data das eleições. Então você, em outubro de 2015, teria que já ter fixado seu domicílio eleitoral na circunscrição do pleito para participar das eleições. Além disso, quinto requisito, filiação partidária. Não existe candidatura avulsa no Brasil em nenhuma hipótese. Não há candidatura avulsa, não é possível que ninguém participe das eleições sem que seja por meio de um partido político, motivo pelo qual, inclusive, chama-se a democracia brasileira de democracia partidária, já que os partidos políticos são estruturas indispensáveis ao funcionamento do regime democrático brasileiro, porque para participar das eleições é indispensável esse vínculo jurídico prévio com o partido político. Este requisito foi recentemente alterado pela Lei 13.165 de 2015, que mudou o período de filiação partidária. Antes, segundo o artigo 18 da Lei 9.096, da Lei dos Partidos Políticos, para participar das eleições, o candidato tinha que ter filiação partidária pelo período de 1 ano antes da data das eleições. O artigo 18 da Lei 9.096 foi revogado pela Lei 13.165, e esta lei da reforma eleitoral de setembro de 2015 inseriu lá no artigo 9º da Lei 9.504 um novo prazo. Para participar das eleições, agora é preciso que o eleitor tenha filiação partidária pelo período de 6 meses antes da data das eleições. Houve um encurtamento do prazo de filiação partidária para que o eleitor, para que o cidadão esteja apto a participar das eleições e concorrer a cargos públicos eletivos. Finalmente, sexta condição de elegibilidade, idade mínima. E nas eleições municipais são importantes 2 idades mínimas constitucionais. A primeira para vereador. Para participar das eleições para vereador, o cidadão tem que ter pelo menos 18 anos de idade. Para participar das eleições de prefeito, o cidadão tem que ter pelo menos 21 anos de idade. No caso do vereador, a Lei 13.165, para corrigir uma falha que nós tínhamos, já que é definido que a idade mínima constitucional deve ser comprovada tendo por parâmetro a data da posse. Então é lá na data da posse que a gente vai aferir, que a gente vai conferir se o candidato tem ou não tem a idade mínima para ser empossado naquele cargo público eletivo. Mas, como a idade mínima para vereador é 18 anos, nós tínhamos nas eleições pretéritas eleitores, cidadãos, participando das eleições com menos de 18 anos de idade. E isso que criava ou acarretava um desequilíbrio no pleito. Isso porque esse eleitor com menos de 18 anos de idade, caso praticasse corrupção eleitoral, compra de votos, ele não praticava crime, pois no Brasil a imputabilidade penal ou a maioridade penal ocorre aos 18 anos de idade. Para todos os outros candidatos, se comprasse voto era crime. Para o menor de 18 anos que comprasse voto não era crime, era um mero ato infracional. Isso violava a necessária igualdade que deve existir entre os candidatos. Veio a reforma eleitoral, corrigiu esse defeito, corrigiu esse problema. E agora,
A idade mínima, como a gente está falando, como nós estamos falando das eleições de 2016, a idade mínima para prefeito, que é de 21 anos, é aferida tendo por parâmetro a data da posse. A idade mínima para vereador é aferida tendo por parâmetro o dia do pedido de registro de candidatura. Logo, o candidato para participar das eleições deve ter 18 anos no dia 15 de agosto. Se ele não tiver 15 anos no dia, ou 18 anos no dia 15 de agosto, está fora das eleições, não pode participar mais das eleições. Nós não temos mais candidatos a cargos eletivos com menos de 18 anos, correção feita pela reforma eleitoral de 2015. Até quando que é feito o registro de candidatura? Segundo o artigo 11, caput da Lei 9.504, o registro de candidatura deve ser feito até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano das eleições. Assim, os partidos políticos vão escolher os seus candidatos entre o dia 20 de julho, entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Do dia 5 de agosto até 15 de agosto é a data para a realização, para a apresentação dos pedidos de registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Chegando à Justiça Eleitoral, avalia se o candidato, ou há uma avaliação se o candidato preenche ou não preenche as condições de elegibilidade. E uma outra condição de elegibilidade que tira muito o candidato da eleição, que você precisa ter cuidado, é a condição de elegibilidade que está lá no artigo 11, parágrafo 7º da Lei 9.504, chamada de quitação eleitoral. Para participar das eleições, você precisa estar em dia com as suas obrigações eleitorais. A ausência de quitação eleitoral impede que você participe das eleições. É um dos critérios, pressupostos que você precisa preencher para ir para a eleição. E o que é quitação eleitoral? A Lei 12.034 de 2009 mudou a redação do artigo 11, parágrafo 7º, para trazer um novo conceito de quitação eleitoral. Para estar em dia com as obrigações eleitorais, você deve ter comparecido às eleições e exercido seu direito ao voto quando isso é obrigatório, mais de 18, menos de 70, se for alfabetizado. Também você precisa pagar as multas eleitorais, caso você não tenha exercido as obrigações eleitorais. Você tem que atender às convocações da Justiça Eleitoral, convocação de recadastramento, tem que comparecer. E a mudança veio agora, antes da Lei 12.034 de 2009, só estaria quite com a Justiça Eleitoral o candidato que tivesse as suas contas de campanha eleitoral aprovadas. Tinha que apresentar as contas de campanha e essas contas teriam que ser aprovadas pela Justiça Eleitoral. Veio a Lei 12.034 e flexibilizou este requisito. Para estar quite com a Justiça Eleitoral, basta apresentar as contas de campanha. Ainda que essas contas sejam rejeitadas, ainda que se constate a existência de irregularidades na prestação de contas apresentada, o candidato estará quite com a Justiça Eleitoral se tiver apresentado as contas de campanha. Então, a quitação eleitoral envolve votar, quando isso é obrigatório, pagar as multas, atender às convocações da Justiça Eleitoral e, finalmente, a última, apresentar as contas de campanha. Se você não estiver quite com a Justiça Eleitoral, vá lá, pague a sua multa e assim você imediatamente receberá uma declaração de quitação, uma certidão de quitação eleitoral. Assim poderá participar das eleições. Se não estiver quite, nós tivemos, nas eleições de 2012, milhares de candidatos que foram impedidos de participar das eleições por causa de R$ 3,50. Não foi votar em uma eleição, não justificou a ausência e não pagou a multa. Não regularizou, quando descobriu já estava com seu registro de candidatura indeferido. Então compareça a um cartório eleitoral, se você não puder, acesse o site do TRE do seu estado. Lá tem o link da certidão eleitoral, emita uma certidão para conferir se você está em dia com as suas obrigações eleitorais. Se não estiver, vá ao cartório eleitoral da sua circunscrição e coloque em dia as suas obrigações eleitorais, pague as suas multas para evitar que a sua candidatura esteja inviabilizada. Pois bem, temos essa quitação eleitoral como outro requisito
E veio o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504 e trouxe uma das previsões com maior debate no âmbito da jurisprudência da Justiça Eleitoral nos últimos anos. O que diz o artigo 11, parágrafo 10? Isso aqui você precisa ter cuidado para evitar também problemas posteriores. O artigo 11, parágrafo 10, vai falar para a gente que a análise, a verificação do cumprimento dos requisitos para a candidatura é avaliada tendo por base o dia do pedido de registro de candidatura. Então, qual é o dia que o juiz eleitoral vai ter por parâmetro para ver se você pode ou não pode ir para a eleição? Qual é o dia que o juiz eleitoral utiliza como um divisor de águas para saber se você está apto a participar do pleito? O dia 15 de agosto do ano das eleições. Esse é o dia em que o juiz eleitoral avaliará se você preenche as condições de elegibilidade e se você não incide em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade. Mas aí veio a Lei 9.504 e completou. Diz assim: a análise do preenchimento das condições de elegibilidade e a ausência de situações de inelegibilidade são aferidas no dia do pedido de registro de candidatura, vírgula. Sendo que as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes que afastem a inelegibilidade poderão ser levadas em consideração pelo juiz eleitoral. Ah, não entendi nada. Vou explicar para vocês. Se no dia do registro de candidatura você era inelegível, mas depois desse dia a inelegibilidade caiu, o motivo que gerava a sua inelegibilidade não existe mais, isso quer dizer que o juiz eleitoral deve levar isso em consideração e deferir o seu registro de candidatura, já que houve uma alteração fática ou jurídica superveniente que afastou a inelegibilidade. Mas você precisa ter cuidado, porque o Tribunal Superior Eleitoral, a partir das eleições de 2014, interpretou esta disposição da seguinte forma: as alterações fáticas ou jurídicas que afastem ou que atraiam a inelegibilidade são levadas em consideração para deferir ou para indeferir o registro de candidatura. Então vamos imaginar que você tenha sido gestor público, administrador público, apresentou as contas ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas rejeitou as suas contas. Você está com as suas contas rejeitadas em razão da existência de uma irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Então tá, artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64 de 90. Você está inelegível. Você ajuiza uma ação judicial em razão de considerar a decisão do Tribunal de Contas injusta. Foi declarada a rejeição das suas contas, ou as suas contas foram rejeitadas de forma incompatível com a legislação em vigor. Aí você ajuiza uma ação judicial. Pede para o juiz estadual, juiz comum estadual, ou para o juiz comum federal, para conceder uma liminar, suspendendo a decisão do Tribunal de Contas. E o juiz, liminarmente, em uma decisão de antecipação dos efeitos da tutela, suspende a decisão lá do Tribunal de Contas. Isso quer dizer que você era inelegível, o juiz suspendeu a decisão do Tribunal de Contas, você deixou de ser inelegível e agora pode participar das eleições. Muitos candidatos participam da eleição com base em liminares, suspendendo a decisão do Tribunal de Contas. Vai lá, participa das eleições, faz o pedido de registro. No dia do pedido de registro, essa decisão do juiz comum federal, o juiz comum estadual está valendo, mas depois o juiz caça a liminar e o candidato ainda está com seu pedido de registro de candidatura sub júdice. Nós tivemos então uma liminar que suspendia, a liminar caiu. Quando essa liminar caiu, você era elegível, virou agora inelegível. O que o juiz eleitoral vai fazer com base no entendimento do TSE? Vai indeferir o seu registro de candidatura. Então você tem que tomar cuidado para que essas decisões liminares que tornam você elegível, tem que tomar cuidado para que ela não caia antes do trânsito em julgado do seu pedido de registro de candidatura, pois caso contrário, mesmo que você fosse elegível no dia do registro, essa alteração fática superveniente, se ocorrer até a data da diplomação,
vai te tirar das eleições, vai gerar o indeferimento do registro de candidatura. E aí no futuro nós vamos conversar sobre vários outros temas, eu tenho outras coisas para falar para vocês sobre a eleição, mas eu tenho certeza que os meus outros companheiros que participarão desse Convertra contribuirão para que você participe consciente dessas eleições de 2016, sabendo que você pode, que você não deve fazer para ser um vereador transformador. Para mim foi uma alegria participar desse congresso com vocês, espero ter contribuído e facilitado o acesso a esse conhecimento de direito eleitoral que às vezes é um pouco confuso, dada a constante alteração de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Espero que vocês tenham uma excelente eleição, torço para que vocês sejam eleitos na eleição de 2016 e façam a diferença na próxima legislatura sendo vereadores transformadores. Pessoal, que a graça de Deus esteja com vocês, até a próxima.